Bom dia, hoje é segunda-feira, 4 de novembro, e o Band Entrevista está no ar. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia você que nos acompanha aqui na tela da Band para o Rio Grande do Norte e para Alagoas. Hoje nós teremos duas entrevistas aqui. Vamos conversar com o professor Umbelino da UFRN, já que é o dia do inventor, não é, Roberto? Dia do inventor. E também vamos ter uma entrevista com Cristiane Sinelli sobre decoração natalina, ela que é empresária aí desse ramo. Então, o programa hoje está cheio de coisa boa, viu, Roberto? Pois é, mas antes disso vamos trazer as notícias, né? A queda nos juros básicos é uma notícia boa para a economia e tende a baratear o crédito caso os bancos repassem esses cortes aos clientes que tomam empréstimos, mas no caso de caderneta de poupança, a produção da Selic diminui o rendimento. Roberto tem poupança desde os 15 anos. Foi assim que comprou a primeira bicicleta. Hoje ele está construindo a casa própria, comprando os materiais à vista. Ele separa 10% do salário para a poupança e não pensa em mudar de aplicação. É sempre muito assustador quando você fala de investimento mais arriscado, no caso, né? Porque uma conta poupança você sabe que vai estar sempre lá. Roberto não é o único. Mais de 80% dos brasileiros que guardam dinheiro preferem a poupança, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional dos Lojistas. Atualmente, o rendimento da caderneta está diretamente ligado à taxa básica de juros, que sofreu um novo corte essa semana. Como resultado, a poupança ficou ainda menos atrativa. A poupança nunca foi um investimento, vamos dizer assim, dos melhores. Na verdade, ele tem uma vantagem de ser muito simples, ser muito seguro e ser muito líquido, mas rentabilidade mesmo nunca foi, vamos dizer, o chamariz da caderneta de poupança. Em setembro, a diferença entre saques e depósitos na poupança deixaram um saldo positivo de quase 9 bilhões de reais, segundo o Banco Central. É o melhor resultado desde 1995. Mas isso não quer dizer que o brasileiro esteja com dinheiro de sobra. A liberação dos saques de até R$ 500 do FGTS contribuiu para essa conta ficar no azul. Talvez você se lembre que com R$ 100 há 10 anos era possível comprar mais coisas do que hoje. É o efeito da inflação, um aumento de preços que desvaloriza a moeda. A poupança sempre foi uma aliada para combater isso. O dinheiro fica parado, mas rendendo, e assim não perde valor. O problema é que agora a caderneta está rendendo tão pouco que ela não consegue mais sequer neutralizar a inflação. A inflação prevista para os próximos 12 meses é de 13,5%, enquanto a poupança deve render 3,4%. Ou seja, quem depositar hoje R$ 1.000 na poupança, daqui a um ano deverá sacar o equivalente a R$ 998. A diferença terá sido corroída pela inflação. Se o dinheiro ficar parado na conta corrente ou guardado em casa, o prejuízo será ainda maior. Com os juros caindo, até mesmo investimentos de risco baixo, como CDB e fundos de renda fixa, estão pouco atrativos. Comprar ações pode ser um caminho, mas o risco é mais alto. O fato de estar a economia forçando os juros muito para baixo, está forçando que todos nós, os investidores de forma geral, tenham que ir também para uma coisa mais arriscada para conseguir uma rentabilidade menor. As pessoas vão ter que procurar outras coisas para fazer, que não ficar debaixo da saia da poupança o tempo todo. Olha, muita gente não sabe mais fazer alterações em carros, motos e caminhões sem a vistoria do Detran. É uma infração grave. O dono pode pagar multa e ter veículo apreendido. Este ano, mais de 200 motoristas foram autuados em Alagoas. Dirigir carros ou motos com modificações é considerado infração grave de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O dono pode pagar multa e ter o veículo recolhido. Para evitar essa situação, é preciso fazer uma vistoria. O usuário ele tem no site do Detran a possibilidade de emitir a guia de vistoria, a taxa, né? Paga a taxa de vistoria, efetuado o pagamento, retorna ao site para realizar o agendamento da vistoria. Feito o agendamento, comparece aqui ao setor no horário agendado, onde será realizada a vistoria. E aí no ato da vistoria se solicita o tipo de alteração que se pretende. Com a vistoria e a autorização em mãos, o usuário se dirige à ITL. A ITL é instituição técnica licenciada, que são empresas credenciadas pelo Denatran e Metro para a emissão do CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular. Pronto, nessas empresas, emitido o CSV, o usuário retorna para fazer uma segunda vistoria. Executada essa vistoria final, o usuário junta toda a documentação, seja do veículo,
CSV que foi emitido, as 2 vistorias que foram realizadas, a documentação pessoal, o CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, que será recolhido para a emissão de um novo CRV, né, é um novo registro, tendo em mãos o documento regularizado, o veículo, evidentemente, em condições de circulação. Só esse ano, 225 motoristas foram flagrados com veículos alterados. Segundo o Detran, muitos condutores acham que podem fazer a modificação antes de realizar a vistoria. A gente recomenda às pessoas, ao usuário como um todo, que nunca realize algum tipo de alteração, modificação no veículo, sem que passe primeiro pelo Detran. Porque o que acontece hoje é que as pessoas, até por falta de conhecimento, realizam a modificação no veículo, pensando que não há problema nenhum nisso, mas aí ficam vulneráveis, sujeitos à infração de trânsito, né? As modificações mais comuns são as mudanças de cor do veículo, alteração nos sistemas de suspensão e iluminação e a instalação de kits GNV. As inspeções que nós efetuamos seria todo e qualquer tipo de mudança de característica original de um veículo automotor, tá? Onde o proprietário teria que ir ao Detran, e lá no Detran ele ia fazer uma vistoria e automaticamente pegar uma autorização e ele se deslocar até a ITL, que seria nós, e nós fazíamos a inspeção de segurança veicular, obedecendo às normas vigentes do Denatran, CONTRAN e Inmetro. E com isso, o veículo estando aprovado, a gente emite um certificado de segurança veicular, o qual ele vai levar ao Detran, e no Detran ele conclui a mudança de característica com a emissão de um novo documento, que é o novo CRLV. Tá aí, vocês viram a matéria muito interessante. E agora a gente conversa com Cristiane Sinelli, empresária do ramo de decoração. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cristiane. Prazer ter você aqui, já nesse climazinho de final de ano. E aí eu já quero saber o que é que se tem de novidade quando a gente fala em decoração natalina, né? Porque antigamente era simplesmente uma árvore de Natal num cantinho da casa com pisca-pisca, e hoje não. E um bocado de embrulhinho, né? Era, e os presentes embaixo. Hoje não. Essas decorações, elas cada ano que passam inovam e vêm com coisas grandiosas. É verdade. Bom dia. Na verdade, agora nós temos também, além das guirlandas, bolas, nós temos, como é que se diz, luminárias, né? Temos os presentes que já vêm com pisca-pisca, temos N itens de decoração. Olha, isso aqui que vocês estão vendo, nós podemos olha que criar. bacana. Olha, as próprias bolas já não são mais como era antigamente, só uma bolinha, não. Você pode padronizar, você pode personalizar a sua bola, né? Hoje nós temos também os serviços de locação de árvore. Você pode, cada ano, ter uma decoração diferente. Então você locação loca. de árvore, como é que funciona? Realmente era uma coisa, você armava a sua árvore, quando terminava o Natal, guardava ali, quando chegava no início do ano, você vamos armar a árvore, eita, tem que trocar a bola, tem que trocar isso. Agora já tem a árvore para ser locada só durante o período? Exatamente, você loca a árvore, né? E aí a gente vai na sua casa, monta aquela decoração da forma como você quer. Então, no ano, depois a gente vai lá, desmonta, e no ano seguinte você não precisa repetir aquela decoração. Você pode ter tudo novo novamente. E aí esse serviço ele se limita à árvore de Natal ou não? Eu quero fazer uma decoração maior, com peças, fazer meu presépio, colocar uma iluminação. Sim. Vocês também fazem esse tipo de coisa? Fazemos. Aí tem não só a árvore, como tem a guirlanda, né? Tem a parte, o próprio pisca-pisca, que é diferenciado, né? Na loja nós temos um trio de presentes lindo, que dá um charme na decoração, que tem um diferencial. Aí ano que vem eu não quero mais aquilo, aí você vai ficar com aquela peça em casa? Não, você locou, ano que vem vai Quer dizer, dar Cristiane, uma outra... que vocês estão fazendo o que os shoppings fazem. Antigamente a gente só via isso no shopping, todo ano. Qual vai ser a decoração do shopping? Aí um ano era a árvore de Alice, no outro ano era a árvore de outro personagem. E hoje eu posso chegar e levar para minha casa essa decoração diferenciada ano a ano. Ano a ano, isso aí. É uma proposta justamente porque as pessoas hoje estão ou num apartamento menor, né? Ou muitas vezes a pessoa não quer repetir.
Então, tem essa facilidade. E outra, não tem onde guardar. Não tem onde Termina guardar. aquele Natal, você fica com aquele horror de caixa entulhado, com bola, com árvore. Aí o pisca-pisca no ano seguinte já não funciona, você tem que trocar. Então, esse custo-benefício também tem, não é, Também Cristiane? tem, e fica uma coisa bem acessível, porque a ideia da nossa loja, na verdade, não é encarecer, na verdade é ser uma coisa prática, fácil e atender a pessoa de acordo com o orçamento que ela tenha. Essa é a nossa proposta. Né? Mas esse custo fica muito diferente de eu comprar uma árvore e guardar? Não fica não. Na verdade, se você parar para pensar que todo ano você vai ter que acrescentar alguma coisa na sua árvore, porque ou quebrou, ou você quer mudar, quando você faz uma alocação, né, a gente já faz um cálculo para aquele período de novembro, dezembro até o dia de Reis, que é quando você desmonta a árvore. Na verdade, não fica não, fica bem acessível. Vocês vão lá, montam e desmontam? Depois desmontamos. Isso aí. E nós guardamos, né? Aí nós guardamos. O que é melhor. E fora, lógico, o período de decoração, existe também a noite de Natal, que a maioria das famílias se reúne ao momento de confraternização. E aí, para esse momento, vocês também têm alguma coisa diferenciada? Temos aí, podemos fazer a decoração da mesa natalina, né? E aí a pessoa aloca as peças na nossa loja e aí nós temos peças belíssimas, douradas, no prata ou no rosé, peças que compõem uma decoração para uma ceia de Natal. Suponhamos que eu fosse um marinheiro de primeira viagem e fosse na sua loja para comprar a decoração da minha casa. Tem um catálogo para eu dizer assim, eu quero nesse estilo, ou se compõe a partir de vocês irem lá no meu apartamento não, o seu apartamento casa melhor assim. Na loja as peças ficam expostas e quando o cliente chega, eu, ou a Rafa, ou a Cacá, ou o nosso consultor, o Jefferson, nós montamos uma sugestão ali, né, de acordo com o que a pessoa pede e depois, fazendo a alocação, ela vai, retira. Se ela preferir que nós também, para nós montarmos na casa dela, nós também vamos. Né? Então, assim, são serviços que hoje em dia a gente procura prestar para ser uma coisa mais prática, mais fácil, mais rápido para quem não tem tempo, para quem realmente é uma pessoa ocupada. Perfeito. Cristiane, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse suas redes sociais para o público que está em casa, que se interessou e que quer ter essa inovação de ter uma árvore, de ter uma decoração locada, possa realmente entrar em contato com vocês. Certo. A nossa festa fica na Prudente de Moraes, número 6731. O nosso Instagram é @nossafesta.decor e o nosso WhatsApp 996721724. Ok, agradecer a participação aqui de Cristiane Sinelli e dizendo que não sai daí que a gente vai a um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com uma entrevista com o professor da universidade, Umbelino Souza, que é físico e que vai falar sobre o Dia do Inventor. Não sai daí que a gente volta já. Legal. De volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui nos estúdios o professor da UFRN, o William Umbelino Gomes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, professor. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui hoje, Dia do Inventor, para esse bate-papo aí sobre essa questão da invenção, da inovação, que interessa diretamente à população hoje, porque o bem-estar da população, o nível de desenvolvimento, de riqueza, de cada um depende desse lado hoje, que é o ponto mais importante, talvez, da economia. A economia mundial hoje, dos grandes países, está quase 50% em cima da física quântica, que foi a evolução toda da ciência e que levou essas invenções aí, que a gente convive com ela todo o tempo, o telefone, o computador, tal, etc. Então, esse é o ponto que a gente está. E discutir, falar sobre isso, eu me senti muito satisfeito com o convite que recebi aqui do programa, para discutir esse assunto, porque precisa chegar à sociedade, o cidadão comum precisa saber que a invenção que a gente fala, que já teve tantos indivíduos que contribuíram, hoje são os programas de pesquisa, os líderes de pesquisa nos grandes laboratórios das indústrias, das universidades,
que estão tocando essa coisa, que a gente fala muito em inovação. Inovação é invenção, nas coisas novas, tá certo? E que é fundamental no mundo que há 100 anos atrás praticamente não tinha nada do que a gente conhece hoje. Professor, o senhor acabou de dizer que hoje são esses grupos que estão trabalhando, são pesquisas científicas, mas como era, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque o inventor, o nome inventor, hoje é dia do inventor, aí aquela pessoa que inventou um carro que movia com um determinado produto. A gente teve cientistas, inclusive aqui do estado, a gente lembra o saudoso Nicanor, que chegou e foi o primeiro a dizer que tinha um carro movido a água e fez o carro movido a água andar. E aí hoje mudou essa sistemática. Hoje, na verdade, estão as startups, estão todos esses, o senhor como físico. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que foi essa evolução. Muito bem, essa mudança, deixa eu fazer um pequeno preâmbulo rapidinho. Né? Nós hoje vivemos na quarta revolução intelectual do homem. A primeira surgiu quando um indivíduo, não Nicolau Copérnico, publicou um trabalho sobre os planetas. Então surgiu a revolução que chamou a Revolução Científica, tá certo? E essa Revolução Científica durou aí 300 anos, até o grande Isaac Newton, que gerou outra revolução, até 1900 foi a Revolução Industrial, chamada Revolução Industrial porque entre os anos 1600 e 1800 surgiu a termodinâmica, que começou a nascer as máquinas, tá certo? E aí entre 1700 e 1900 começou a indústria, porque até então não existia indústria, era tudo manual, agrícola, o homem no campo. Então, nesse período, surgiram as invenções e a maioria não existia hoje. O que desembocou para hoje, dentro da sua pergunta, eram indivíduos que contribuíram fortemente, indivíduos estudiosos. Vocês sempre tem que ter estudiosos que contribuem para as invenções, máquina a vapor, a própria indústria, etc., né? Aí, quando chega o século XX, o nosso século, todo mundo aqui do século XX, não é? Em 1900, nasce esse novo conhecimento, que é novo, totalmente não existia, foi a física quântica. E aí a física quântica gerou a energia nuclear, gerou bomba nuclear, gerou poder, gerou a eletrônica, que nasceu a eletrônica fortemente, e a engenharia eletrônica é dos anos 50 para cá. Ainda não existia engenharia eletrônica antes dos anos 50. E com isso, foi essa demonstração de que o conhecimento era um bem que até então não era, tinha muitos indivíduos que contribuíram, era um bem que precisa ser produzido maciçamente. E aí, as grandes universidades, as grandes indústrias, montaram seus próprios laboratórios com equipes de inovação todo o tempo, então, de invenção. O próprio Nicanor, que eu conheci muito, foi dentro da universidade, eles vão no motor dele a água, uma vez numa conversa pessoal, não pessoal, ele fez uma palestra para a gente lá no departamento de física, e ele falando isso, eu sinto muita dificuldade pela falta de uma equipe para trabalhar cada setor de área, eu preciso de um motor assim, eu sei fazer, mas eu preciso de um cálculo, alguém ser melhor, o que é que tem de publicação novo em relação a esse trabalho e tal, então a equipe ajuda nesse sentido, essa produtividade cresce nesse sentido, porque um faz um, outro faz outro, de maneira que a coisa cresce. Né? E de repente está aí o motor a água de Nicanor, está aí, não é? O senhor falou dos grandes laboratórios hoje nas universidades. Trazendo aqui para o Rio Grande do Norte, a UFRN ela tem uma estrutura boa para justamente agregar essa questão das criações, das invenções? Já tem. Graças a Deus e graças a esse desenvolvimento, a UFRN hoje tem um número significativo de programas de pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado. Para ter isso, tem que ter infraestrutura. Então, nós temos pós-graduação na área de física. Na minha área, a física, digamos, dá um guarda-chuva de 3 grandes programas de pós-graduação. A física, o PPGF, o programa de materiais, que hoje eu estou ligado a ele, foi um grupo inicial que a gente participou e que está hoje com o melhor conceito da UFRN. Aliás, é o único conceito 7 fora do Rio São Paulo, BH, de um programa de materiais que tem nessa área, na CAPES. É o nosso programa. Para ter isso, você tem que ter bons laboratórios, né? Bons laboratórios, equipe de infraestrutura, porque materiais você tem que ter laboratório para caracterizar. Não é o olho, não é teoria.
análise dos materiais. Então, a UFRN tem, as engenharias têm, é tanto que estava conversando aqui um pouco com o Roberto, até esse caso da descoberta aí do navio, que é um assunto que te interessa tanto, do petróleo, né, do petróleo, essa descoberta de onde foi, partiu daqui até, não é isso mesmo, Roberto? Você confirma para mim porque eu não vi. Pois é, professor, mas aí a gente estava falando exatamente sobre os minérios que são produzidos no Rio Grande do Norte, a gente tem muita produção primária, e aí o senhor falou agora que está trabalhando com materiais. Isso ajuda a se criar, a se patentear novos produtos e a indústria poder pegar esse material aqui e a gente deixar de ser só produtor primário e passar a ser um produtor direto já do que vai chegar à mesa das pessoas? Ótima colocação, até porque eu tenho falado sobre isso, penso na minha deixar um livro, o livro do RN, para contar essa história, porque o fato é esse. O Rio Grande do Norte, apesar de ser um dos 5 menores estados do Brasil, está entre os 5 maiores produtores mineral do país. Então, uma riqueza mineral enorme. Se a gente for daqui para Macau, você passa por Jandaíra, está lá uma das maiores reservas de calcário do país. Chega em Macau, aí está Macau e região, 90% do sal brasileiro sai daquela região. O sal não é só para a cozinha, o sal para a indústria química forte. Está lá o petróleo, está lá o gás natural. O sal junto com o calcário, misturado numa panela cozinhada lá com sal, dá a famosa barrilha, que a gente tem lutado tanto para ter uma indústria de barrilha e que por razões de gestão, não foi por falta de tecnologia, até hoje essa fábrica não saiu. Essa indústria de álcalis, a gente escuta a história dela desde os anos 70. Né? Exatamente, está entendendo? Então, essa situação podia ter uma riqueza enorme. O Brasil importa hoje barrilha. Barrilha é um subproduto, né, para vários setores, setor explosivo, detergente, etc. Tá? Se a gente for daqui para Caicó, depois esticando para a tromba do elefante, então ano que vem. Quando você passa de Santa Cruz, que é a minha terra, começa a aparecer gemas. A indústria de gema, a indústria de joia, é uma indústria cheia de ramificações. Você pega a pedra, aqui só se pega a pedra e para. Mas você pega a joia, você entra o geólogo, a lapidação, a metalurgia para fazer as peças, o alto design, imagina, Versace, Catarina Deneuve, que era artista, né, da nossa época, Roberto, né, tá certo? Esse pessoal hoje está nessa área do design, tá entendendo? E a matéria-prima está tudo aqui, mas nós não fabricamos nada, tá certo? Chega em Currais Novos, está a capital nacional do tungstênio. Tungstênio é um metal fantástico, porque é o metal na tabela periódica que tem mais alto ponto de fusão, 3.500 graus centígrados. Se ele tem o mais alto ponto de fusão, tem as aplicações mais exigentes, como é material bélico, como é broca de perfuração. Não é? Se você for fazer uma máquina para viagem no centro da Terra, é tungstênio. Ou seja, a gente tem essa riqueza toda aqui no estado e pouco é aproveitada. Aproveitado, ela é no sentido só minério. Minério não tem valor agregado. Eu estava falando aqui há pouco, tem outra riqueza nessa região do Seridó, que vai desde Caiçara do Rio do Vento até o Seridó paraibano, então cortando o Seridó, todo o Seridó nosso, o tântalo e o nióbio. O nióbio que está em moda aí, porque o Brasil detém 98% do minério do mundo está no Brasil. Ou seja, esse metal, eu até escrevi alguns anos atrás um artigo, nióbio, o metal brasilis, é um metal brasileiro, só tem no Brasil. A gente conhece um elemento químico que é o polônio, porque quem descobriu o polônio foi Madame Curie, que era polonesa. Então, o nióbio é um metal brasileiro, 98%. Nós somos produtores de um tipo de minério, o tântalo com o nióbio, que é a columbita tantalita. Então, nossos garimpeiros do interior sabem muito bem o que é que eu estou falando, e a gente só vende minério. Professor, quer dizer que se a gente transformasse esse minério, que teoricamente hoje, como você disse, ele não tem valor agregado, num determinado produto, esse produto seria 100 mil vezes mais valorizado do que o próprio minério? Isso, você pega no tungstênio, você vai fazer broca, vai fazer ligas especiais, que é o que a gente tem feito, nossos conjuntos de patentes, que a gente pode até falar aqui um pouco, mas no caso do nióbio da tantalita columbita, esse minério é vendido aí, exportado, a maioria o japonês compra, porque é o grande produtor, a grande aplicação, não a principal, mas não a total, mas 60% do consumo vai para a indústria eletrônica na forma de capacitores.
compra esse minério aqui na faixa aí um pouco mais de R$100 o quilo. Aproximadamente também com 1 quilo desse minério nióbio, tântalo, o japonês fabrica 10 mil capacitores. Esse capacitor vendido aí, num valor médio também, que é um pouco mais, R$10. Então, fatura de R$100. Então, minha conta está certa. São tá 100 mil vezes. 100 mil vezes R$100.000. Percebe? Então, isso que chama agregação de valor, que é o que a gente não faz. Porque o que a gente está vendendo minério, a gente está pagando a mão de obra só do garimpeiro. O japonês leva lá e começa a pagar do contador, dos engenheiros, né, do administrador. Professor, e o que falta para isso acontecer? Falta, a gente fala, falta empresário. Tecnologia a gente tem em nível laboratório. Falta empresário, falta capital, falta infraestrutura, falta principalmente nicho, entendimento, dirigente político que saiba que isso é importante e lutar para isso, porque as coisas só se transformam com projeto. Projeto. Você vê uma ideia aí, vamos falar até aqui de inovação que a gente tem aqui, a UFRN. Hoje quem é o grande vedete da UFRN? É o IMD. Isso foi um projeto trabalhado que hoje está gerando aí startups, essas empresas de tecnologia da informação. Então, o que falta esse projeto, essa coisa, porque tem que envolver o setor produtivo com o setor do conhecimento, com a universidade. E é isso que a gente tem dificuldade. Nós temos várias dificuldades. A própria estrutura organizacional da universidade, ela inibe a participação do pesquisador, é completamente diferente um professor da universidade brasileira da universidade americana. A americana é quase que obrigado a ele ir ao setor industrial, o setor produtivo. Nós aqui temos uma inibição total, até porque você pegar lá a lei da dedicação exclusiva, a gente é proibido de tudo, só pode dar aula, praticamente. Então não tem essa questão da transferência, é uma burocracia. Então precisa mudar esse espírito e fazer com que também o produtor de minério, o produtor de qualquer bem, de qualquer tipo de atividade econômica, sabe que na universidade ela tem um suporte tecnológico. É onde estão os grandes inventores de inovação, está na universidade. E não há essa procura. É muito pequena, no Brasil todo. Está certo? No Brasil todo. E esse é um dos gargalos que a gente precisa levar para... Porque é um local que você tem gente preparada, gente com mestrado, com doutorado. Um doutorado ou pós-doutorado, você não conquista um cidadão que passa pelo intenso treinamento em pesquisa naquela área. Professor, o senhor está na universidade já há 45 anos e disse que não vai largar o osso, vai continuar lá, porque é até uma coisa que o senhor abraçou para valer, principalmente nesse grupo. Qual o recado que o senhor daria para os jovens hoje que estão entrando na universidade, que estão vendo essa evolução, principalmente com essas startups, como o senhor colocou, e que a gente sabe que isso é a invenção do presente que já representa o futuro? É muito bem colocado, e até uma coisa que eu falo nas minhas aulas para os meus alunos, que eu dou aula no básico das engenharias, tá certo? As aulas e na pós-graduação. Mas o pessoal do básico das engenharias, eu falo, gente, vocês estão chegando aqui agora, tem 5 anos de graduação, que é um período que passa muito rápido, mas é o período mais importante da vida, porque você está aqui pegando sua carta patente de trabalho para o resto da vida. O diploma. O resto é certificado, de formação é diploma. Você tem poucos diplomas, você é muito certificado, mas o diploma que você tem direito até aquele lá. Então, para você comprar ou adquirir sua profissão e ter prazer de trabalhar nela e crescer nela, se vincule aos grupos de pesquisa da sua área. Todo curso da universidade hoje tem associado o grupo de pesquisa. Então, procure os grupos de pesquisa, já se acostume a fazer o que a gente chama de iniciação científica. Isso é fundamental. Faça iniciação científica porque vocês vão vendo realmente essa coisa da pesquisa, de trabalhar na pesquisa e se envolver, porque você começa a ter envolvimentos. O formando que está saindo, ele já está com a cabeça. Se a gente vai na área técnica, ele já está com a cabeça da startup. Eu, em vez de ser empregado, eu vou criar meu emprego e criar emprego para outras pessoas. Então, essa é a questão realmente onde está. Até a nossa conversa aqui hoje, que é do inventor. Então, do inventor, o inovador está dentro disso aí. Alunos inteligentes, aluno bom, ou mesmo qualquer aluno que começa a trabalhar, porque é assim na formação.
você adquire, você aprende no dia a dia, vai trabalhando e na hora também que você abre, começa a ter uma vivência além aula, a mente, a cabeça abre muito e a formação é muito mais completa. Professor William Belino, muito obrigado pela sua participação aqui no Band Entrevista, contribuindo aí com muita sabedoria e muita informação aqui para os nossos telespectadores. Então, eu também que agradeço, até porque é uma oportunidade para a gente estar falando nesse Dia do Inventor sobre a questão como está hoje, essa importância do desenvolvimento tecnológico. Um país como o Brasil, até fala assim, a maior riqueza mineral do planeta foi colocada no Brasil. E essa riqueza, ela tem que ser revertida no nosso desenvolvimento, na nossa riqueza também. E não tem sido ainda por isso, porque a gente ficou ainda muito na matéria-prima e vende commodity, que é isso, que é coisa que não tem tecnologia, não tem produto acabado. Muito obrigado, meu brother Roberto, Rodrigo, e até uma outra oportunidade. Agradecer aqui ao professor William Belino, dizendo que não sai daí, mas o Band Entrevista está ficando por aqui. E hoje, no Dia do Inventor, aproveite e se reinvente. A gente volta amanhã a partir das 7 da manhã. Bom dia e até lá. Aqui na tela da Band, até lá.